Começa agora na Líder FM. Líder FM. Podcast da Líder. Bate-papo, política, esporte, cultura, entretenimento, eventos, música, humorismo e, é claro, muita descontração. Com os melhores apresentadores do rádio. Podcast da Líder. Podcast da Líder. Alô, pessoal, alô, minha gente, bom dia! Feliz sábado para você, estamos começando o podcast da Líder FM, aqui com o seu amigo Lúcio Mendes, o cowboy da madrugada, Fogo Bitelo da rádio, né? Da dupla Bitelo e Bitelinho, já aqui mais uma vez nessa manhã de sábado, hoje 14 de março do ano de 2026, com você. O nosso podcast da Líder tem sempre esse cunho de levar as histórias daqueles que deixaram algo de bom na nossa sociedade, na nossa cidade de Colinas e região, né? Alguém que deixou aí um legado de trabalho, como empresário, como pessoas visionárias, né? Ou aquele que viveu já há algum tempo lá no início de Colinas e que contou a história que a gente ainda não sabe, né? Por isso nosso podcast da Líder tem esse cunho, sabe? De deixar para a história, para as futuras gerações esse legado. Para você que às vezes, eu não tive tempo de assistir todo o podcast, vai ficar no nosso Instagram da Rádio Líder FM Colinas ou lá no nosso YouTube, tá? Vai estar na íntegra, no podcast, no Instagram vai estar meio uns cortes, mas não tem problema não, você vai lá no YouTube também, vai estar na íntegra, tudo sem corte, sem nada, né? Como dizia o Faustão, ô louco meu, quem sabe faz ao vivo. Já agradecendo aqui meu companheiro velho, esse cabo é pau pra toda hora, meu amigo Danilo Rios. Bom dia, Danilo, como é que você tá, meu irmão? Mais uma vez, como dizia os cabos, é nóis, né? Junto e misturado, Lúcio. Bom dia, Lúcio, bom dia, Marcos. Estamos chegando para mais um podcast da Líder FM. Seja bem-vindo, você que está nos ouvindo aí, até meio-dia, né, Lúcio? Até meio-dia, são 1 hora de história. E você pode participar aqui fazendo a sua pergunta também. Fique à vontade, 3476-1666, tá bom? Mas olha, digita, tá? Que o meu amigo Danilo Rios vai ler e, se precisar fazer a pergunta, ele faz ao vivo, tá bom? Hoje nós vamos conversar, bater um papo aqui com um caboclo que, quando eu conheci ele pela primeira vez, né? Quando me apresentaram ele a primeira vez, sabe aquela história dos mais velhos, assim? O pessoal mais velho tinha uma história de falar assim, rapaz, meu santo bateu com o de fulano, né? Então, esse cara foi esse tipo de gente que eu me recordo aqui, que foi o Francisco Delmaires que nos apresentou, né? E aí, eu acho que ele nem lembra o que ele falou para mim. Bom dia, meu amigo Marcos Mota, ex-secretário de Educação do município de Colinas. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Lúcio Mendes. Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui com você nesse podcast. Mas antes da gente começar a falar, eu queria que você, Lúcio Mendes, mandasse um parabéns de aniversário para o meu filho, que está fazendo 10 anos hoje. Para mim é um momento de alegria. Como é que é o nome dele? Marcos Túlio. Tá? Marcos Túlio, meu irmão. Saúde, paz e olha, quando você precisar de alguém para que você fale assim, eu quero ser igual esse cara, eu quero, não vai na internet não, procure seu pai. Seu pai é a única pessoa no mundo, seu pai e sua mãe, únicos no mundo que vai querer que você seja melhor que eles, tá bom? Curta bastante esse dia, pois o ponteiro do relógio só vai para frente, não volta para trás mais não. Então deixa sempre uma história bacana, né? E hoje o churrasco vai ser aonde, Marcos? Não, hoje vamos comemorar em casa. A gente ia até pra chácara, né? Aí eu falei pra minha esposa, hoje é o dia do Marco Túlio, vamos chamar os coleguinhas, vamos ficar em casa, deixar ele curtir à vontade. Que 10 anos passa rápido demais. Bem, Cidinha eu tava com 15. Eu tô com 46. Eu tô pensando aqui, 10 anos atrás, minha esposa passou mal no parto. Eu estava na EFA, eu dava aula na escola EFA, Família Agrícola. Aí a coordenadora Cláudia falou, olha, Maria da Paz está sangrando, está passando mal. E eu saí rápido, quando eu cheguei no hospital regional, já estava encaminhando para Araguaína. E ele com 6 meses, 28 semanas, e eu cheguei, assisti o parto, nasceu prematuro. A médica, quando eu vi a médica falando, eu estou vendo um pezinho, outro pezinho, você vê que ele saiu todo ao contrário. E com 1,1 kg, ficou 40 dias na neonatal, UTI. 40 dias? 40 dias, teve alta com 1,8 kg. E eu fico vendo ele hoje,
inteligente, gosta de bola, saúde. Você olha para quem vê ele hoje, nunca imagina o que ele passou 40 dias brigando, sabe, foi um guerreiro. Então, por isso que eu não poderia deixar de começar esse podcast homenageando e falando, desejando um feliz aniversário pro meu filho. Olha, e o mais bacana, porque a vida, ele já nasceu pegando as pancadas da vida, né? A vida não alisa não, viu, Túlio? Não pense que vai ser mole, não. É verdade. Seu pai sabe muito bem que aonde você vai passar, ele já passou, viu? É. Né? Mas voltando aqui, você lembra da frase que você me falou quando o Francisco nos representou? O meu amigo Lúcio. Foi tanta gente. Tanta gente, você me pegou. Mas eu lembro do momento quando ele te apresentou, a gente ficou admirado. Já o tamanho, né? Não, pela beleza. Pelo tamanho. Pela beleza é melhor. Mas você vê que foi uma coisa tão natural que desse dia pra cá, sempre a gente se encontra, a gente tem parece que a amizade nossa não é de hoje, é de muito tempo. Né? Quando a gente apresentou, e você, na época, se não for engano, parece que não fazia parte da gestão, já tinha saído. Mas a gente, com isso, fez uma amizade boa e a gente se encontra e tem um respeito muito grande. Não. Mas aí eu queria, se você puder nos lembrar a frase, eu fico grato, que eu posso falar e falhar com você. Não, mas é porque assim, quando você assumiu, eu estava lá e você falou assim, quando o Francisco nos apresentou, esse é o novo secretário de Educação, e aí, esse aqui é o bitelão da rádio, daí ele falou assim, olha, Lúcio, muito prazer, e no que você precisar de mim, pode contar comigo. Falei, rapaz, eu gostei desse caboclo. Isso aí a gente tem. Aquele sabe do mais velho, meu santo bateu. Meu santo bateu. Não, durante o meu período na Secretaria de Educação, você era um parceiro. Né? Quantas escolas que você participa de evento, de família, a gente estava lá presente e você junto, né? Ali aqui no Santa Rosa, você parece que já virou tradição, né? Na creche Paraíso. Creche Paraíso, quando todo evento que tem, você primeiro a ser chamado. Então, aí o pessoal, quanto tu cobra? Não, eu não cobro nada para ir nisso. Sabe por quê? Se eu não fosse locutor, se um dia eu falasse, não vou mais trabalhar com locução, eu queria ser professor. Professor daquele menino capeta mesmo, sabe, Mário? Aquele menino assim que... Eu gosto de meninada, eu gosto de misturar com menino, apesar do tamanho. Geralmente menino tem medo de gente grande, né? Menino fala, eu acho que eu tenho um açúcar para criança. E eu gosto demais. Então, eu aposto, eu falo que hoje, né, as nossas autoridades aí tem que investir na educação. Verdade. A educação, porque você, nós já estamos com a consciência formada. O Danilo, já que conheci de pequenininho, botei no colo também, mas o Bitelinho, não foi, Danilo? No colo não, mas... Né? Aí nós já estamos assim, mas essa garotada a gente tem que trabalhar. Você falando, Lúcio, de professor, a minha vida docente, ela começou 30 e poucos anos atrás. Eu, em 88, entrei na faculdade, na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Você é natural de onde, Marcos? Nasci em Petrolina de Goiás. Petrolina de Goiás. Sou goiano, mas meus pais é do Nordeste. Meu pai é campinense, nasceu em Campina Grande. A família toda de Buqueirão, Paraíba, próximo de Campina Grande. Campina Grande é uma cidade linda, não sei se você conhece. Não tive Ela tem mais de 600 mil habitantes, ela tem um fluxo de pessoas de mais de 1 milhão. É a maior cidade da Paraíba. Ela é conhecida como Liverpool do Nordeste. Liverpool? Porque o clima, eu ia para a faculdade a 12, 14 graus Celsius. Você vê frio. Lá no Nordeste? Nordeste. Então é um clima gostoso, onde tem um açude velho que foi construído por Dom Pedro II, que na época a Paraíba foi a maior produtora de algodão do Brasil. Então o pessoal chegava primeiro ali, esse açude velho servia para abastecer a cidade. Hoje ele ficou mais para enfeite. Quem abastece Campina Grande de água é Buqueirão, que tem um açude para as pessoas. Como é que é o nome dos seus pais? Meu pai é já falecido, Genival Flor do Nascimento. E a sua mãe? Minha mãe, Rosa Mota do Nascimento. Minha mãe é pernambucana, de São José do Egito. Ainda está viva, sua Não, minha mãe faleceu. Também meu pai faleceu também, novo. Eu achava que meu pai vivia 100 anos. Ele, quando descobriu, estava com câncer de próstata, com 73 anos. Aí, em 19 de dezembro de 2016, ele veio a óbito. Até hoje eu sinto muita falta dos meus pais, né? Meu pai vai fazer agora, dia 22, 100 anos. Não, e minha avó, a mãe da minha mãe, fez 102, está caminhando para 103 anos. É mesmo? Mora em Goiânia, ela é de São José do Egito, família tradicional, família Mota Diniz.
E moro em Goiânia, lúcida. A única dificuldade nela é a audição, você tem que falar baixinho, mas lembra de tudo. Quando você vem para visitar ela, a primeira coisa que ela faz Quantos anos? 102 anos, fez agora, dia 8 de dezembro. Então ela está caminhando para 103 anos, forte. Não, mas eu acho que era alimentação, porque hoje com 46, de vez em quando você não gritar comigo, eu não escuto, não. Não, é uma benção de Deus, né? É uma benção. Mas Marcos, por que você falou assim, cara, eu quero ir para essa área da educação? Não, como eu estava te dizendo, meu primeiro vestibular foi para engenharia agrícola, em Campina Grande, na Paraíba. Aí, quando eu passei para engenharia, logo também foi uma coisa muito rápido, porque a namorada engravidou. E quantos anos? Eu estava com 20 anos e ela com 16 anos. Aí foi o casamento tão rápido, a família na época é contra, e é natural que você que é pai hoje, você não quer que um filho case rápido e entrou na faculdade, né? Isso. E a gente assumimos e aí o que acontece? Eu na faculdade, com o filho crescendo ali pequenininho, e aí uma escola Padre Inácio, a escola sanicista Padre Inácio, em Boqueirão, uma escola de referência. O professor de matemática passou no concurso do Banco do Brasil. Aí saiu a notícia, um jovem aí passou para engenharia e com a colocação terceiro no estado, muito bom, ele deve ser bom de matemática. E eu nunca imaginava ser professor, né? Eu não via como professor. E aí, mas a necessidade, o filho crescendo, precisava de leite. Aí eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. E comecei a dar aula de matemática e com isso passei a amar e gostar da profissão, né? Aí em 95 já voltei para o Tocantins, aí me especializei em matemática, ciências naturais, sou pedagogo também e comecei a dar aula no projeto SOME, Fique Ligado, um projeto que o governo Siqueira naquele tempo, o estado recém-criado, e os municípios pequenos não tinham professores, né? Então eles começaram a contratar professor que ficava 3 meses na cidade pequena, professor de área, aí ficava 3 meses, aí aquela equipe saía, já vinha outros professores de outras disciplinas. E aí, por exemplo, ficava 3 meses só aquele professor de matemática. Chegava, por exemplo, em Bandeirante. Chegou, na época minha, era eu, professor Brigagão, que hoje está em Palmas, professor, se não for engano, Jair. Ele ficava 3 meses, a prefeitura alugava uma casa, bancava todo mundo, tinha alimentação também, que a prefeitura, por conta do Estado, o município fazia um convênio com o Estado, então aqueles professores eram bancados pelo município, em termos de alimentação e alojamento, e o salário era pago pelo Estado, que naquele tempo era 10 salários mínimos, era uma coisa fora de série. E a gente... E o que aconteceu mesmo? Não, a questão, depois foi regulando o ensino regular. Você vê que eu tive muito aluno policial naquele tempo. E muitos deles queriam ter nível superior para dar aula, porque o salário do policial era bem inferior. Né? Depois teve aquela greve dos policiais, não sei se você lembra e tudo, aí com isso eles melhoraram muito o salário, aí o salário do professor ficou defasado, e aí foi. Então eu comecei a trabalhar, e 30 anos atrás, hoje é 2026, em 96, me lançaram para vereador em Bandeirante. E aí começou a minha vida política. Fui vereador em Bandeirante, depois vice-prefeito. Eu tenho uma história bonita, né, lá. A cidade toda praticamente foi meus alunos. Quando eu chego em Bandeirante, tem muito ex-aluno, muito senhora já avó, que foi minha aluna. Quer dizer, quando fala em professor, é uma história bonita, que você aprende ensinando, foi o que aconteceu comigo, porque você pega um jovem que entrou recém na faculdade, nunca deu aula, e você tem que estudar para se preparar. Então você aprende lecionando. E aí você até melhora. Eu notei quando eu comecei a dar aula que até minhas notas na faculdade começou a melhorar, porque a gente tinha que realmente preparar, estudar. Então, repassar o conhecimento. Eu me recordo, Marcos, você falando de professor naquela época, hoje o pessoal não valoriza tanto o professor. Mas eu me recordo que eu não era boa bisca, não. Não sabe, eu era terrível no colégio. Eu achei um amigo, essas amizades que levam a gente mesmo por rumo errado. E eu tava ficando retido no colégio, mas eu lembro que a minha primeira professora, tia Dozinha, não sei se você recorda dela, tia Dozinha foi uma das... eu era, na primeira série, o melhor aluno dela. E aí, quando eu tava nessa fase difícil, dando trabalho, tirando só nota ruim,
me mandaram para a direção. Quem era a diretora? Tia Dozinha. Aí ela chamou nós assim na catraca mesmo, lá, conversada, que de primeira a gente tinha aquele respeito com o professor. Verdade. Era o segundo pai, o que o professor falava era uma ordem mesmo. Eu lembro que o professor mandava as cartinhas para os pais em casa, eu ia o caminho todinho pensando em abrir aquilo, mas não abria porque o respeito era muito grande. Uhum. Também o medo, né, de levar, né? Mas, e aí ela falou assim para mim, chamou a atenção, mandou nós sair. Quando ela foi sair, meu colega, que era o Márcio, até lembro o nome dele, saiu, ela me voltou para assim, você fica. Aí ela fechou a porta, tirou a cadeira de trás da mesa, sentou na minha frente, pegou na minha mão e as lágrimas dela desceu. Cadê o meu menino? Cadê meu melhor aluno? Marcos do céu, se ela tivesse me dado uma peia, tinha sido melhor. Mas quando ela falou isso, eu me ajoelhei nos pés dela, porque para mim era um respeito muito grande. E eu prometi para ela que eu ia mudar, e eu mudei. Passei de ano, né? Você vê a importância do professor, gratidão. Né? Meu ensino ginásio, que antigamente a gente falava ginásio, que é o ensino fundamental 2 hoje, foi todo feito aqui em Colinas, no João 23, né? Na época, o diretor Bruno, a professora Madalena de matemática. Então, eu não esqueço. Onde eu vejo meus professores antigos, eu faço questão de parar e ir lá e abraçar. Né? Muitos deles não lembram mais, porque nós professores, achamos que nossos alunos não crescem, né? Aí você passa aí 5, 6 anos, quando você vê um aluno já barbado, já foi seu aluno, né? Como eu participei na secretaria, muitas reuniões, a gente tem um psicólogo, e ele conversando na palestra, falou assim, professor, eu fui seu aluno em Itapiratins. O senhor foi um dos melhores professores de matemática que eu já tive. Quer dizer, a gente não lembra porque o tempo passa. Nós estávamos num evento federal. E a fisionomia muda também. Nós estávamos num evento federal, num evento de esporte. Um professor de educação física lá, depois de falando, ele pegou o microfone e falou, o senhor foi meu professor. Quer dizer, como é que é a sensação, Marcos? É muito boa, porque você... O professor fala assim, esse acabou, porque isso aí agora passou pela minha... Para nós, eu tenho uma teoria que eu sempre falo na sala de aula, já para estimular os alunos. Eu sempre falo assim, olha... de uma sala de aula só aproveita 5%. 95% o tempo passa, vocês não... Então escolhe, fica do lado dos 5%. Porque às vezes você anda, você encontra um aluno, é raro para encontrar um aluno que terminou, fez faculdade e tudo, e é mais comum a gente encontrar que terminou o ensino médio e já tomou outro rumo e não quis estudar e tudo. Então vocês escolhem, sempre estimulo eles. Então, para nós, quando encontra um aluno que está lá, fez nível superior e está melhor do que o professor, para mim é uma sensação de felicidade. Assim como a gente sente que o dever foi cumprido. Foi cumprido, né? Então, aqui, dei aula, quando eu vim em 95, né? Em 96 comecei a dar aula, então dei aula em Bandeirante muito tempo. Minha esposa efetivou, que eu divorciei da primeira, casei, onde o meu filho hoje tem 10 anos, é do primeiro, do segundo casamento. Minha esposa é efetiva no município aqui de Colina, Maria da Paz. Tá ouvindo? Um abraço, amor. Beijo. essa alma que reza, né? Aí quando ela efetivou e veio pra cá, eu vim pra Colinas e fui dar aula no Lacerdino, onde eu tive a felicidade de trabalhar 7 anos. Onde a professora Elma, na época diretora, depois veio a Dave, que está até hoje. Minha amiga Dave, gente boa Teve demais. um intervalo de 1 ano, o professor Francisco que assumiu a direção, e a gente trabalhou junto. Também dei aula na EFA, como eu falei, dei aula no REP, sou de Física, Química. 3 anos dei aula no Resende de Almeida, em Itapiratins. Então a gente tem uma amizade, isso aí a gente faz uma amizade tão grande na sala de aula, tanto com novos colegas que a gente conhece e os alunos. Fica aquela recordação. Eu me recordo que é um tempo já, meu menino, esses dias, tá vendo como o tempo passa rápido? Geralmente é a mãe que vai lá naqueles conselhos de classe, né? Geralmente é a mãe que vai, raramente vai um pai. Esse dia minha esposa não podia ir, eu tava de férias lá, eu tava em Araguaína, e ela falou, já que você tá em casa, você vai lá. Eu falei, rapaz, eu tenho que ir pra esse negócio. Eu fui. Mas eu sempre tive o costume de ir na escola para ver como é que tava, chegar de surpresa. Não, professor, como é que tá o rapaz indo? Ele até assustava, né? Que era raro eu ir. Eu sempre falei para ele, meu filho, eu não quero que você seja o melhor lá na sala, mas eu quero que você dê o seu melhor, né? E respeite sempre o professor. O dia que eu souber
que você desrespeitou um professor, aí caiu um pedaço do céu, a moita fecha. E eu tive lá e aí eu reencontrei muitos dos meus amigos lá, eu falei, rapaz, eu tô miozinho, tem uns caboclos que tá buchudo, outros careca, outros da cabeça branca, né? Mas o tempo passa para todo mundo. Marcos Mota, assim, eu sei que o nosso tempo é curto aqui, quando a gente pensa que não, a hora vai embora, né? E a gente tem muito assunto para abordar aqui hoje. Vamos falar de quando você recebeu o convite para assumir a Secretaria de Educação de Colinas. Como é que foi o convite? Olha, o Casarim, o prefeito Casarim, né? A gente já conhecia antes da política. A gente bateu um papo, conversou. E aí falamos em educação, em respeito que a gente tem pelos professores, porque a gente que convive na sala de aula sabe a dificuldade. Viveu isso, né? Viveu. Aí ele assumiu, até voltou a comunicar comigo para a gente assumir, e na época não deu certo. Eu não sei qual o motivo, mas eu falei que aí, depois de um ano que ele estava na gestão, ele me liga para mim assumir a secretaria. Aí eu falei, a segunda vez que ele me chamou, é coisa de Deus. Aí estava na época, a secretaria estava em crise, a educação, com protesto, com as progressões atrasadas, piso salarial defasado. E aí ele me chamou, eu aceitei, pedi sabedoria a Deus e pensei, Deus capacita os escolhidos. E aí a gente assumiu uma secretaria, e eu sempre falei que o que vai ter muito na secretaria é diálogo, para entender, até na época, quando você assume uma secretaria, muitas pessoas que estão ali próximas ficam assustadas achando que vai ter uma mudança radical, tirar fulano e beltrano. E eu não fiz isso porque a gente tem que primeiro conhecer cada um, né? Exato. Conhecer o pessoal. E adquirir, ele passar também a conhecer a gente, o jeito que a gente trabalha, com simplicidade, mas também com seriedade, mostrar e ver quem é realmente, colocar aquelas pessoas em cada função que rende. E quero dizer a você, Lúcio, que Colinas, sem dúvida nenhuma, tem uma equipe técnica, uma das melhores do estado de Tocantins. Se você saber lapidar e escolher e deixar eles trabalharem sem vaidade, o resultado sai. Quando ele assumiu, vem pra gente dizer, olha, tira fulano que é petista, tira fulano que foi adversário, tira, a gente não mexeu. A gente não mexeu com isso, mas ainda por quê? Se você coloca uma pessoa que ainda não está capacitada para aquela área, é um atraso de 6 a 1 ano até se adaptar, até para colocar a casa em ordem. Então a gente deixou pessoas que sabem como é que trabalham. O que precisava era a oportunidade de dar liberdade para elas trabalharem. Foi assim que a gente fez. A gente sentou, na época realmente estava em crise, os professores com as progressões atrasadas, quinquênio, licença prêmio, para ser realmente resolvido, né? Eu vejo o seguinte, tem político que é bonito quando eles no papel fala que quando assumir vai fazer melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar não sei o quê, né? Mas depois que ganha... Conversa é muito bonita, né? E não vai direto na ferida, não vai direto para consertar. E aí a gente sentou com categoria, com o sindicato, o presidente Alessandra, a gente fez um trabalho de diálogo, foi ouvindo e vendo a demanda, e fomos colocando a casa em ordem. Quando o Casarim assumiu, o repasse do Fundeb era 25 milhões. Quando a gente deixou agora em agosto de 2025, 29 de agosto que eu saí, um orçamento de 83 milhões do Fundeb. Foi dos municípios que mais cresceu do arrecadação do Fundeb, certo? Então, com isso a gente tem condição de realmente de botar em prática e valorizar a categoria. Aí foi o que nós fizemos. Gestão, né? Sentamos, demos uma liberdade para os nossos técnicos trabalharem, a gente ouvir eles o que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito para poder atingir as funcionalidades necessárias para aumentar as verbas. Você vê que a gente pontuamos no VAR e no VAT, que são verbas federais. Muitos municípios grandes não conseguiu. Fizemos as condicionalidades necessárias. Você vê, foi na minha gestão que a gente teve uma gestão democrática, que pontuava também no VAR para receber dinheiro. O que é essa gestão democrática? É a gente escolher os diretores através de seletiva.
através de capacidade, de competência, onde fazer um projeto, onde foi escolhido pela capacidade. Na época, a gente recebeu até crítica, tivemos reunião, dizer, vai encher o diretor tudo adversário, vai ser pessoas que vai ser contra a gestão. E foi ao contrário. Foi, não, vamos dar oportunidade, com isso vamos pontuar, vai vir verbas e vamos valorizar a categoria. E outra, quem assume a gestão, que é a gestão democrática, ela é 2 anos, o diretor, que ele fica lá, ele tem um mandato de 2 anos e pode participar de novo para renovar e ficar mais 2 anos. Como vai vencer agora no final de dezembro de 2026, vai ter outra seletiva. E com isso, a Colinas ganhou muito. Certo? Agora mesmo, para você ter uma ideia, semana que vem, 2 escolas nossas do município, Cantinho da Alegria e Aldete, elas vão receber dinheiro federal, 3 mil cada professor dessas 2 escolas, que em 2024 foi das melhores notas do IDEB, município, onde o governo federal está premiando os professores com cartão de R$3 mil para comprar material eletrônico, pode comprar um notebook, para melhorar a categoria. Foi mérito. A escola nossa, no ano passado, 3 escolas nossas do Saeto, foi premiada também, com 250 mil cada uma, com a melhor nota. Isso aí, 3 escolas concorrendo, isso da regional toda do município, só deu a escola de Colinas. Isso foi um trabalho de coletivo, um trabalho que todo mundo participa, técnico, trabalho que todo mundo que dá liberdade, e Colinas, você vê de um salto que deu, que estava em crise. Se foi um período nosso na educação, um período de calmaria. Você vê que você não via mais problema em rede social. De lá para cá não teve você não viu mais discussão, porque realmente valorizou o profissional, procurou realmente pagar o piso correto e aumentando eles. Você vê hoje um salário de um professor de Colinas, está em torno de R$7 mil, maior do que antigamente o professor que era concursado do estado e do município preferia ficar no estado e trabalhar só 20 horas no município. Hoje é o contrário. Hoje quem é concursado no estado e no município prefere ficar 40 horas no município e 20 horas no estado, porque a remuneração é melhor. Então, e com isso, o que é? Os professores, porque a gente discute plano municipal de educação, mas o principal disso aí, de nós falar de plano municipal, o principal é você valorizar o profissional. Se você valorizar o profissional, o resultado está na sala de aula. Você imagina hoje, no nosso tempo, Lúcio, parece que não tinha tanto hoje, mas agora o que tem de crianças com TDAH, com autismo. Demais. Agora você imagina um professor com 25 crianças na sala de aula. Que já é difícil. Com 2, 3. Tem a auxiliar de sala que ajuda, que já foi na nossa gestão. Na nossa gestão também, uma coisa que eu não posso deixar de frisar, é a doação de uniforme para as crianças. Tanto não interessa se o poder aquisitivo é grande ou pequeno de uma família ou não, a gente doa por igual, que nós temos 6 mil alunos aqui no município. A gente, em termos de arrecadação, enquanto Colinas tem 40 mil habitantes, está em torno, Paraíso tem 51, a gente arrecada mais recurso do que Paraíso. Que tem que ser o contrário, porque lá tem mais número de alunos, mais tudo, mas não é só o número de alunos, mas também é resultado entregue. E com isso faz com que melhora a arrecadação. Ô Marcos, você falou o negócio aí de, não vou contratar fulano que é da adversária, gente, mas eu sou muito contra. Um dia, quem sabe, eu não vou ser prefeito de Colinas também. Pode ser que isso aconteça, viu? E vocês vão ter o maior e mais bonito prefeito de Colinas e o mais competente lá. Que eu vou pensando num caboclo que vai trabalhar dessa forma, né? Mas competente por quê? Porque eu penso exatamente igual o Marcos, né? Vai trazer uma equipe técnica. Imagine o Marcos, que é meu amigo, e aí ele me contrata para ser secretário de educação. O que eu tenho a ver com a educação? Nada. Eu gosto da educação, mas gostar não é saber, né? E ele me coloca lá, gente, não vai funcionar. Não se contrata alguém para um cargo, né, do nível da educação, né? Por amizade. Você tem que contratar por competência, por qualificação profissional. Aí foi o que ele falou, o trem rende, e é o que a gente está vendo agora no município. Eu gosto muito dos professores, tenho muitos amigos professores, e eu falo, gente, o dia que eu largar esse negócio de rádio, eu quero uma sala de aula com o menino, né? E já até me falaram, faz o curso que nós queremos você lá, Luz. Falei, calma que nós vamos chegar lá. Você falou do VAR, que o pessoal hoje, muita gente não entende, muitos pais
não entende, o Marcos. Você falou, como é que funciona essa questão de vir as verbas para o município? Você falou do VAR. O que é o VAR? O VAR, porque a gente entende, né, Danilo? É o do futebol lá, do juiz lá. Como é que funciona essa questão das verbas? Eu sei que tem o salário do professor, mas tem essas verbas que vêm para o município. Como é que funciona? Por que tem que ter esse técnico especialista? Porque tem um prazo também, né? Tem prazo, sim, correto. Você vê que são poucos municípios que conseguem bater essas constitucionalidades, certo? Quando a gente fala do VAR, do BAT, o VAR é valor aluno, ano resultado, certo? Eu vou explicar aqui para vocês entenderem aqui, fiz questão de trazer a conotação para a gente não ter erro, né? É uma complementação de 2,5% dos recursos da União no fundo do Fundeb, destinado às redes públicas, municipais e estaduais, que melhora a gestão e reduz a desigualdade educacionais. A gente, na época, procurou fazer as 5 constitucionalidades necessárias para poder realmente receber o VAR, certo? Busca ativa, realmente a matrícula, tem que ter um técnico profissional no censo escolar, e Colinas tem, certo? A gente não mexeu, já tinha experiência. E outra coisa que pesa muito é você também a infraestrutura da escola. Quando ele assumiu, Lúcio, vamos falar da Escola Odete, que é uma escola grande, que hoje está com 500 alunos. Além de melhorar a educação, assim, o piso salarial, as escolas eram tudo ventilador. Você imagina o calor que era no mês de agosto, setembro, né? Antes da chuva. E a gente climatizou todas as escolas hoje de Colinas, ela é toda climatizada. A infraestrutura hoje o aluno consegue até estudar melhor. Estuda melhor. Imagina no intervalo, quando volta todo suado, aquele calor, a criança fica agoniada, e o professor fica agoniado para colocar o aluno sentado. Imagina menino não gosta de sentar. E sala, eu citei a Odete, mas sem falar da outras escolas. As infraestruturas, quando eu falo, que pesa muito. Você vê a Odimar Lopes, como você conhece todas as escolas nossas aqui, sempre... Todas, estou sempre em alguma escola. Aldemar Lopes também, o prefeito Casarim passando na porta, os alunos correm, pegam ele e levam ele na quadra do Aldemar Lopes. Pleno meu dia, um sol quente. Como é que a gente brinca aqui? Como é que a gente joga bola? Aí ele nos procurou a gente, sentou nessa... Eu quero, o jeito dele, eu quero que você não se vire e faz a cobertura lá e tudo. A gente trouxe um engenheiro, o doutor Juliano, fizemos um projeto e, tempo recorde, construímos a cobertura da quadra da Aldemar, que é onde a felicidade da diretora, Luciana Mesquita, e também dos nossos alunos, né? Grande Luciana Mesquita, uma das melhores cerimonialistas de Colinas. E pra você ter uma ideia, o tempo passa, eu nem sabia quem fez a nossa formatura, a festa todinha, em 2006, 20 anos atrás, para pedagoga, eu dando aula e fiz questão de fazer pedagogia junto com meus alunos, e ela depois veio me falar que foi ela que, depois fui ver as fotos, realmente, estava ela lá fazendo a festa. Né? Gente boa demais, Luciana. Abração, viu, minha amiga? Como eu estava falando do VAR, né? O VAR premia redes que cumprem a condicionalidade da gestão e avança em indicadores, desempenho, destaque para alunos de menor nível socioeconômico, que isso aí é uma verba federal, e para ganhar esse dinheiro, o município tem que estar com as prestações em conta em dias. Em julho do ano passado, a gente marcou uma audiência no Fundeb em Brasília. Eu levei minha equipe técnica e nós fomos. Quando chegamos lá para ser atendido, a nossa equipe já estava com tudo na ponta do lápis. Quando o técnico foi falar, ela já foi falando, e falou, rapaz, é pela primeira vez, muitos municípios que chegam aqui, a gente vai para ele, não está sabendo onde é que está nada, e você já sabe os pontos certinho e tudo. Agora você imagina o gestor assumir e fazer uma mudança nessa gestão toda e colocar pessoas que ainda não está alinhado com as coisas, chega num evento daquele, o cara abre aqui, fala no assunto, a pessoa não está sabendo. Então, quando tocou no assunto, ela já estava com os números certinhos, aí falou, rapaz, parabéns vocês estão de parabéns. Quer dizer, quando você assume uma secretaria,
e dar oportunidade para as pessoas trabalhar, carta branca, certa, e sem querer. Porque eu vejo o seguinte, a gente dando oportunidade, você vê que quando as coisas dão certo, todo mundo ganha com isso. Não é só o gestor. Eu acho que tem todo mundo ganha. Quando você centraliza e acha que é o dono da verdade, é desse jeito, e não é assim, você começa a criar uma divergência, até para gerir a pasta. Na equipe, né? Desânimo, dá um desânimo demais e até a pasta para de funcionar. Né? Então a gente foi premiado em tudo. Você vê na parte de transporte, Lúcio, todo ano tem a vistoria quando começa. Uhum. Na gestão nossa, e ainda continua, porque tá o André, que é o diretor do transporte, é sempre premiada. O tribunal parabeniza, que os nossos ônibus, quando eu saí agora, eu deixei 3 ônibus já comprados, porque a gente trabalha sempre antecipado, um ano antes, porque um ônibus ele trabalha com 15 anos depois inteirou 15 anos, não pode mais rodar. Então a gente sempre troca bem antes. Certo? Então a gente já deixou 3 ônibus já comprados, já para atender os nossos alunos, aonde transporte. Por exemplo, você encomenda um ônibus hoje, quanto tempo para entregar assim? Você vai leva uns 6 meses. Uns 6 meses. Aí imagina que você tem um ônibus quebrado hoje, você vai pedir amanhã. A gente, na nossa gestão, a gente tem essa preocupação de sempre deixar um ou 2 de reserva, né? Porque a gente atende aos municípios vizinhos aqui, Bandeirante, Palmeirante, que vem aluno porque o município Colinas é uma extensão pequeno, territorial, né? É muito pequeno. Você anda aí 10 quilômetros, já está em município de Palmeirante. Você 10 quilômetros na Transcolina já está no município de Bandeirante. Né? Então logo você anda um pouquinho, está em Nova Olinda. Então a gente atende isso. Imagina se nesse período agora de chuvoso, se tem ônibus que tem novo. Você tem que ter uma reserva. Então, aí tem essa preocupação. E aí com isso a gente melhorando a infraestrutura, a gente atende a comunidade. Quando a gente assumimos, a gente adquiriu áreas ali no Jardim, no Santa Maria, aquela área que ele está, você lembra, ali de frente, para cima um pouco do cemitério. Uhum. Que foi na nossa gestão, a gente comprou aquilo ali, onde é que hoje está a garagem dos ônibus. E a gente, nessa ida também para Brasília, com a equipe nossa... Era uma das coisas que eu ia falar para você, assim, que tem alguns secretários que você vê, fica só sentado na cadeira, indo lá pedir verba pro prefeito, e você não. Eu acompanho você nas redes sociais, também no Instagram da prefeitura, você sempre estava em Brasília com a sua equipe, né? Sim, a gente não foi muito. Né? Mas às vezes que fomos para resolver e trazer a solução. Outra coisa que eu falo assim, que às vezes a pessoa sai daqui, não adianta só ir em Brasília, né? Porque lá, por exemplo, para vir a verba, você tem que estar com um projeto pronto e bem feito. Né? Foi bem. Quando você tem uma ideia, quando a gente foi primeira vez em Brasília, a gente sentou numa reunião, o prefeito foi junto, se não for engano, era de 8 a 9 prefeitos. Que estava, mas foi o único município que destravou 2 escolas que estavam paradas, essa escola de 12 salas, o Cantinho da Alegria que já foi inaugurada na minha gestão, e a outra que a gente já deixou licitado e verba suficiente para ser inaugurada foi a do Santo Antônio, Teodomiro. Porque aquela ali tinha um tempão que estava travando. Ela tinha mais de 10 anos parada. E se você for visitar ela agora, você vai ver a estrutura que tem, onde tem a diretora Maria Osan, que faz um trabalho de excelência, que também é uma que passou na seletiva, que faz um trabalho e atende. Você vê o bairro Santo Antônio é o maior bairro de Colinas. Né? Uma colina separada. É uma colina separada. E a gente foi a única que o cara parabenizou. Vocês estão de parabéns, foi dos prefeitos tudinho aqui, é a única que está conseguindo destravar. A gente colocou na época. Por que trava essas escolas? Às vezes o município não tem a contrapartida, né? Para a obra iniciar. Às vezes trava mesmo por a licitação, por obra, a empresa que não teve condição. E para você ter uma ideia, para a gente destravar lá, eu coloquei, na época, quase R$1 milhão do recurso da educação para destravar, para depois o FNDE devolver para a gente. Que agora está devolvendo em termos de obra. Por exemplo, pode mandar para a gente, se tiver uma obra numa escola precisando, o dinheiro destrava e faz com essa obra com dinheiro que já tinha emprestou para poder a obra iniciar. E aí... É muito parecido com o banco, né? O banco lhe empresta dinheiro se você saber que você tem ele, papai.
Pois é. Mas Marcos, dando sequência que o nosso tempo tá bem, tem perguntas aí, Danilo? Depois nós vamos para outra parte que eu quero perguntar. Mas já tem algumas perguntas ali, Danilo. Só mensagens aqui, Lúcio, no WhatsApp da Rádio Líder, mensagens aqui de ouvintes que estão sintonizados. Temos aqui a mensagem do pessoal de Palmas, sobrinha, né? A Gleiciane Fonseca, sobrinho Marcos, está lá ligadinho na capital Palmas, né? Somos aqui de Palmas, o tio Marcos e minha tia Maria da Paz são referência para mim como professores e pessoa que acreditam na educação. Tanto que eu segui a profissão e me tornei professora universitária aqui em Palmas. São referência para nossa família. Abraço, tio. Uma das coisas que eu falo, Danilo, é que se você não é exemplo dentro de casa, você vai ser exemplo aonde? Eu queria, Lúcio, antes de responder as perguntas e tudo, uma coisa que eu queria falar também aqui, que na minha gestão a gente teve o maior cuidado, foi com os aposentados. Professor, por que a gente fala isso? Porque um professor ele passa 25, 27, 30 anos trabalhando. E durante esse período, passa por vários gestores. E às vezes acumula dívida, às vezes passa por um gestor que não paga uma progressão, passa por um gestor que ficou licença-prêmio atrasado, passa por um gestor que não teve aquele cuidado. E muitos gestores na educação às vezes orientavam, não, com isso aí você só entra na justiça para poder receber. E aí você entra na justiça e leva quantos anos? E já na minha gestão a gente tinha esse cuidado seguinte, quando eu trazia para mim o Claudio Honor, que é responsável pela pasta, esse professor... Grande Claudio Honor. Atleta, presidente da... Hoje ele tá velho, não consegue correr muito mais não, né, Claudio Honor? Ele trazia para mim aqui, fulano de tal vai aposentar. Eu pedi para o RH, puxa a vida dos professores, ver o que tem, o que nós devemos para ele. Para você ter ideia, no ano passado, antes de eu sair, no final de 2024 para 2025, 2 professoras, cada uma ganhou R$60 mil. Os atrasados. Atrasado, quer dizer, 120 mil. Agora eu te pergunto... Aí, e já teve professores que me procurou, falaram, você assumiu, eu aposentei 2 meses antes, eu fui orientado a entrar na justiça, até hoje nunca recebi. Quer dizer, é triste você ver um professor que passou a vida toda trabalhando, se dedicou ao filho dos outros, e saber que tem essa dívida, que é um direito deles, uma licença-prêmio, um quinquênio, uma progressões atrasadas, não receber. Então, na minha gestão, eu tinha um cuidado, porque eu estava na sala de aula. Você é professor, né? Sou professor, hoje eu não estou na sala de aula, mas eu vejo o cuidado. E outra coisa, um cuidado que eu tenho, que eu sempre tive, Lúcio, às vezes você julga um professor no final de carreira, ele está lá já estressado, está lá com a cabeça a mil, e às vezes aquele professor dá uma mal resposta, aquele professor, sabe? E você vai julgar ele pelo último ano da vida dele, achando que ele é um mau caráter, achando que é um professor, e esquece o que ele fez 25, 24, 23, 22 anos atrás, trabalhando. Então, a gente tem que ter, nós, gestor, tem que ter essa sensibilidade. Às vezes um professor chega no seu gabinete para desabafar e tá mal, e você às vezes atende ele mal e pronto, ali gera um clima. Eu, com meu cuidado, eu já chegava, ela sentava na minha mesa, eu via direitinho o que ele precisava e corria atrás para resolver. Sentava com o prefeito está aqui, ó, esse professor tem essa dívida aqui, nós temos recursos para pagar, vamos pagar, não vamos enrolar ele não, que ele precisa. O prefeito autorizava e a gente chegava lá e efetuava o pagamento. Quer dizer, o professor saía satisfeito. E muitos talvez já tinham ouvido de outros gestores, vai na justiça. Pois é. Na justiça. Aí o cara já chega lá pensando que você vai fazer a mesma coisa. Eu fui lá fazer, porque a pessoa, ele já chega armado, né? Porque, 20, 30 anos cuidando de menino dos outros. Menino é igual o peito, né? Tem dia que ele não aguenta nem o nosso, né? Imagina dos outros. Pois é. Né? Aí o cara já está estressado com a resposta de outro. Ele já chega para tentar resolver com o seu meio, ele já está armado. Aí você fala mais um negócio desse para ele, não, aí... Por isso que a gente, na minha gestão, eu posso dizer, Lúcio, que eu tive o maior cuidado com isso, para os aposentados e também os nossos professores efetivos, que estavam lá, tanto os contratos como os efetivos, esse cuidado, porque nós sabemos que realmente quem está na linha de frente é o professor, é o que está lá, né? Junto, que enfrentando e tudo. Se você não valorizar o coordenador que está ali todo dia, o próprio diretor que está ali, que é o que chega, que traz o problema para a gente, o gestor tem que ter a sensibilidade que está ali para ouvir e vamos correr atrás para resolver. Não é empurrar com a barriga.
Não é dizer que vamos ver como é que faz. Então a gente procurou sempre, nesse período que eu tive na secretaria, de procurar resolver com respeito, com sensibilidade, atendendo todos, sem querer ser melhor do que ninguém. Eu acho que um gestor, ele tem que fazer o quê? Primeiro ele tem que ouvir quem está lá. Verdade. Ele tem que ouvir. E se eu não sou da área, ou se eu sou da área, mas ele que está lá vivendo a situação, ele sabe exatamente o que precisa fazer. Não sou eu que estou chegando lá na casa do Danilo Rios. Ô, meu amigo Danilo, eu como diretor da rádio, eu vou fazer um banheirão aqui para você. E o Danilo precisa de quê? De uma cozinha. Mas eu vou dar um banheiro para ele, porque eu sou bom. Não, gente. Danilo, o que você precisa, meu irmão, para você ficar feliz? O Danilo, não, Lúcio, faz aqui só uma cozinha para mim, melhora aqui minha cozinha. Eu perguntei o que ele quer. É verdade. O que ele precisa para desenvolver melhor. Nesse caso, você falou tudo. Se você tem um diálogo e escuta a necessidade, porque quem está convivendo o dia a dia é o professor, é o diretor, é o coordenador. Às vezes você lá no gabinete falando, eu vou fazer isso, e às vezes não escutou na linha de quem está lá. E você não vai resolver o problema e vai criar outro problema, porque depois pode outro gestor vir, não, foi errado, vai desmanchar, quer dizer, foi um dinheiro que foi gasto desnecessário. A gente, antes de sair, a gente já deixou em folha, em conta, 29 de agosto, 16 milhões, 10 milhões empenhado em obras, que foi as 3 escolas que eu citei antes, da Senhora Aparecida, Cantinho da Alegria e Primavera, que foi premiada, a gente deixou 800 mil em cada uma para poder concluir as obras que está sendo concluída agora. Uma nova CEMED que está sendo construído, já foi licitado e verba que a gente já deixou. É uma que, se você andar ali de frente do Cantinho da Alegria, está vendo uma construção nova lá. Sim, eu tô vendo. É a nova CEMED. Eu tive lá essa semana e eu fui levar minha mãe ali na PAI, né? Que ela vai fazer fisioterapia, eu já vou também, porque eu já estou descendo na ladeira. E ela falou assim, meu filho, o que vai ser isso aí? Eu falei, mãe, a senhora está sabendo que eu também não sei? Ali vai ser a nova... Dona Lúcia, nova CEMED. A nova CEMED, onde vai ter um prédio próprio, onde a gestão, a CEMED, a equipe toda, vai ter um local para trabalhar. Hoje está num prédio alugado, né? Deixamos também, além no Santa Maria, uma nova creche para o município, já foi com um trabalho feito pela equipe técnica nossa, da CEMED, que conseguiu essa creche, porque para você conseguir a creche, o primeiro passo tem que ter a demanda. E ali Santa Maria vai abranger Santa Rosa, Jardim América e o Santa Rosa, Jardim América e o Santa Maria. Vai atender o novo... Danilo, vamos lá para mais perguntas. Lúcio, tem mais ouvintes aqui, participando da nossa programação, tendo em vista que o tempo está corrido, né, Lúcio? Tem mais perguntas aí para fazer, né? É certo. Tem o nosso amigo Paulo Borges, está em Tucumã, no Pará, parabenizando aqui, o Marcos Mota, deu aula de gestão. Parabéns aí, viu? Quem também está ouvindo é a Jane Mota, irmã do Marcos, veio aqui falar sobre o orgulho que tenho de tê-lo como irmão, homem íntegro, né? Responsável, inteligente, que Deus te abençoe grandemente. Deus tem grandes coisas em suas vidas. Tem mais aqui, o melhor programa da região. Quero parabenizar o professor Marcos Mota pelo excelente trabalho na frente da Secretaria de Educação de Colinas, na qual eu sei por experiência que ele melhorou muito a educação aqui do nosso município de Colinas do Tocantins. Pra gente finalizar aqui, tem mais o pessoal lá em Guaraílos também tá ouvindo a nossa programação. Bom dia, manda um abraço aí para o Marcos Mota, da família Fernanda e Manuel, seus cunhados ouvindo aqui de Guaraí, também coloca aí as filhas, né? Emanuela e a Isabela. E para finalizar aqui tem a mensagem dela, né? Da esposa, né? Não, mas deixa a esposa, sai um lá em cima. Sai um lá em cima? Porque senão, se o homem chorar aqui, nós não terminamos a entrevista. Então deixa, vamos lá então. Um excelente gestor, parabéns, Marcos Mota, é a Driele Flor. Tá parabenizando aqui também o Marcos Mota, ou seja, né, Lúcio, muitos elogios aí para o Marcos, né, nessa manhã aqui do nosso podcast. E a esposa? A esposa vai deixar por... Olha, tá digitando. A esposa... Vou deixar ela digitar, Faz uma aguinha com açúcar aí, que agora eu vou fazer uma pergunta pro homem. Vai fazer o homem chorar, Vamos entrar aqui no outro tema meio rápido. Eu falei pra você que já falta 10 minutos, rapaz. É ligeiro, mas... Pois passa rápido, né? Um papo gostoso, a gente começa de olho. Gasolina de arranca, começa a achar boa a viagem, acabou, né? Marcos, vamos embrenhar agora na política. Aí você faz todo esse trabalho, já foi vereador na cidade de Bandeirantes, já foi vice-prefeito, né? E agora você é
A pergunta é realmente mesmo pré-candidato a deputado estadual pelo Estado? Lúcio, eu sou realmente pré-candidato a deputado estadual. Tive esse convite do governador Laurez e analisei e pensei, por que não? Às vezes a gente critica tanto outro, e fala, por que a gente não bota a cara a tapa? Por que a gente não enfrenta e vê? A gente tem capacidade para isso. Colinas hoje é carente de deputado estadual. A gente analisa aqui, tem tradição, né? Você vê que a prova disso, o Siqueira Campos saiu de Colinas, deputado federal. Teve o Geraldo Vaz, teve Santana, teve o governador Sandoval, teve a Amália. E hoje nós estamos sem deputado. E a gente fica... Hoje nós somos o quê? O 6º município? O 6º município em economia. Aí um deputado, ele tem aí 10 milhões de emenda. Agora, se você acha que um deputado que é de Araguaína ou de Palmas ou do município mais longe ganha com os votos de Colinas, você acha que vai priorizar Colinas no termo de emenda parlamentar, você não vai colocar no seu município de origem? Então, Colinas é carente. E hoje eu vejo que Colinas pode ter condição de ter até 2 deputados, né? Com certeza. Tem o prefeito que também é pré-candidato. A gente está aí correndo atrás. Hoje a gente está com 10 municípios trabalhando com liderança, com pessoas, com famílias boas, que acreditam no professor Marcos. Eu não quero desfazer dos vereadores, porque é importante ter líder, mas a minha preocupação mais é com o povo. Quando eu sento vou no município, eu procuro uns líderes, procuro família boa e conto a minha história. E a gente está sendo bem aceito os municípios vizinhos, né? Bandeirante, Arapoema, Pau d'Arco, Bernardo Saião, Juarina, Presidente Kennedy, Taporã, Guaraí, que tem a família da minha esposa, tem pessoas Tupiratins, Tapiratins, onde dei aula, então tem ex-vereadores que acreditam na gente. Araguaína, Nova Olinda, Palmas, tem Paraíso, até em Lagoa da Confusão. E a gente, como fui secretário de Educação, ficou conhecido porque eu fui coordenador regional aqui, da UDIME, que é o dirigente municipais da educação. O DIME. O que é o DIME? O DIME é a União de Dirigentes Municipais. Cada estado tem e tem um DIME nacional. E eu fiz parte aqui da Undime do Tocantins. Fui coordenador regional e delegado da Undime de Colina, região norte. Então a gente passa também a ser conhecido na área da educação. Então com isso tem muitos que ligam pra gente, dando força, estimulando. Eu estou junto com... A gente também faz uma dobradinha em vários municípios com o deputado César Ralou. Foi onde a gente também procurou fazer uma dobradinha, onde conta muito para mim você fazer uma dobradinha, tá junto com líderes que tem um passado que conviveu na política há muito tempo e tem um passado íntegro, sem envolvimento com corrupção, sem envolvimento com justiça. E eu vejo hoje o Laurez preparado, porque já foi gestor de Gurupi 2 vezes, o deputado César, ele foi deputado estadual, deputado federal, foi prefeito de Araguaína como interventor. E se você puxar a ficha dele, é um deputado que só teve... Trabalhamos juntos, grande César. Pois então, isso aí conta muito para ver isso aí. Porque às vezes você chega, mas imagina você chega numa reunião, aí quando você fala de fulano ou beltrano, o cara te passa alguma coisa na sua cara e você não tem como defender, né? Porque tá lá. Não é você que está falando, mas a justiça está falando. Então tem uma diferença muito grande. Aí quando você chega e fala o nome de fulano ou de beltrano, eles podem falar que ele é feio, gordo ou outra coisa, mas quando vai falar que como gestor ou como político, tem um passado limpo. Isso aí pesa para mim. Então eu fui vereador, fui vice-prefeito, a gente sempre procurar fazer as coisas corretas. Então é isso aí, eu estou empolgado sim na minha candidatura. A gente não é impossível. Né? Quando a gente analisa na história, quantas pessoas que Deus pegou assim, você é o cara e chega lá. Então a gente tem que trabalhar com essa convicção. Eu vejo que Colinas está carente sim de deputado. A gente tem esse potencial de disputar uma eleição. Experiência como gestor. E outra, uma campanha tranquila, não é uma campanha cara, é uma campanha de pé no chão, de visitar e pedir o voto e contar a nossa história. Não é política daquela de chegar e querer comprar a metade da cidade e achar que com isso vai votar. Eu não vou trabalhar. Quando você faz isso, você já está se corrompendo. Então é complicado. E você já está falando para quem você está dando dinheiro. Eu vou pegar isso aqui 10 vezes de volta. É lógico. Então a gente eu não quero dessa maneira, eu não vou tocar. Minhas políticas, Bandeirante, quando eu fui vereador,
na época parece que era 8 urnas, mas quando abriu as 8 urnas, tinha voto do professor Marco. Então, a gente vai trabalhar em cada município onde está visitando, para aparecer voto. E aí, quando a gente analisa nessa gestão passada, na eleição, teve deputado que foi eleito com 8 mil votos, teve deputado que foi eleito com 9 mil votos. Quando você analisa Colina, que tem 25 mil eleitores, por que você não pode sonhar que, de repente, eu caio na graça do povo aqui em Colina e falo, não, nós vamos botar no professor Marco Mota. A gente pode sair de Colina já eleito. Então, não é nada impossível, eu estou com o pé no chão, a gente tem a cabeça tranquila de visitar. Eu, graças a Deus, deixei uma amizade muito boa na educação de Colinas, com os professores, com a equipe. Eles se falar do professor Marco Mota, sempre vai falar de bem. Garanto para você. Olha, outra qualidade sua, Marcos, né? Que aí eu posso falar aqui, que é um amigo, é que é um cara aberto à conversa. Né? Não é o que eu tô falando, não. Pode, se estiver duvidando de mim, pergunta aí os demais, né? Os caras. Ele parece assim tão tranquilo para ouvir a gente. Não é aquele cara que já chega e dispara a conversa falando que ele é bom naquilo. Não, ele é aquele cara tranquilo que vai te ouvir. E a gente tá precisando desse tipo de pessoa lá. Que eu posso sair daqui. Eu tenho meus irmãos, tudo moram em Brasília. Eu posso ir lá em Brasília, vou visitar meu amigo Marcos lá no gabinete dele, né? Ou lá em Palmas, meu filho já tá profetizando quem sabe a gente vai brigar para Brasília. Não, isso é com certeza. Você chegando lá, meu amigo, você pode. Não, e outra, eu garanto para você. Se a gente não tiver humildade. Pra você ter uma ideia, vou contar uma historinha aqui. O tempo tá passando tão rápido, falta 3 minutos, né, para encerrar? Isso. Mas vou contar uma historinha aqui na minha sala no gabinete. Você acredita que uma vez um motorista trabalhava na educação, efetivo, mas estava porque a educação ela paga melhor, ela tem uma porcentagem. Esse motorista estava com salário defasado, né? Era um salário mínimo, que ele era concursado do quadro geral. E eu não sabia do problema. Aí ele me procurou, e veio me procurar e tudo. Aí quando ele chegou para mim, eu vou contar a história dele, a gente resolveu logo, ele passou a ganhar os 25% que por direito e passou a ganhar melhor. Aí eu perguntei por que ele não procurou antes, porque tinha medo, achava que o secretário era um ser extraterrestre, só pode, não ia atender um motorista. Tá entendendo? Olha, não ia atender. rapaz. Falei, pelo amor de Deus, aqui a gente atende todo mundo. Aqui a função do secretário é um cargo passageiro. Aqui eu quero andar, quando eu saí da secretaria, onde todo mundo veio falar, aquele foi o professor Marco Mota, foi secretário, deixou um legado. Então a gente foi resolver o problema, porque a gente entende que o motorista, ele é tão importante como o professor. Tem motorista que acorda 5 horas, 4 horas da manhã, vai buscar o aluno lá e tem que estar tomando cuidado, porque a criança está ali sentada, senta ali. Menino. Então, aí ele efetivo e ganhando, estava ganhando inferior em relação aos outros, porque estava com vergonha de procurar, de saber, de eu não atender, porque ele olha só, era um motorista, pelo amor de Deus. Ô Marcos, o que eu faço agora? Eu estou com dúvida das perguntas, mas vamos lá, já está encerrando o programa, nós estamos aqui sempre para fechar, a gente faz isso, né? Você tem uma saudade na vida? Tem. Qual o nome dessa saudade? Meus pais. Seus pais. Eu, sinceramente, agora você me pegou. Por que saudade? Porque eu sei que ele não volta mais, né? Sim. Então a gente sente saudade da minha mãe, do meu pai. E às vezes eu imagino o seguinte: meu pai, se estivesse vivo, estava sentindo orgulho do filho. Porque sempre ensinou honestidade, simplicidade. E se ele tivesse vivo, ele sabia que eu estava cumprindo o ensinamento dele. Então você me pegou agora, viu, Lúcio? Não, e se você não chorar, não tinha uma banda de tijolo bem aqui. Você me pegou, porque eu realmente sinto saudade. Às vezes eu comento com meus filhos, né? No primeiro casamento eu tenho um neto, já tenho 5 netos. Tem meus filhos, e era muito apegado com o avô dele. Aí a gente anda, viaja, eu sinto muito saudade do seu avô, da minha mãe, aquele cuidado que ela tem com os filhos, né? Então foi muito cedo, minha mãe morreu com 68 anos, deu câncer de pulmão, fumava demais. E meu pai descuidou, e quando descobriu, estava com câncer de próstata. E era um homem que eu olhava para ele, achava que ele vivia 100 anos, era forte e disponível. Então, você me pegou agora de desprevenido. Mas tem mais. Se Deus falasse assim, Marcos, você tem 1 minuto para falar com seu pai e com a sua mãe, o que você falaria para eles? Esse 1 minuto eu tirava aí uns 20 segundos para abraçava eles e dizer que muito importante na minha vida,
e que a saudade, o tempo passa, mas a gente nunca deixa de senti-los, saudade. O carinho da minha mãe, do meu pai, a gente sente falta e sempre aconselho os amigos, ainda que tem pai vivo. Não deixe de todo dia abraçar, se tiver oportunidade todo dia visitar eles, porque depois que eles vão, você vai sentir muita falta. Então, eu se eu tivesse um minuto agora para poder, eu ia abraçar eles demais e dizer que te amo muito, papai e mamãe. A esposa lá agora, até eu também fiquei com vontade agora de chorar. Né, mas vamos lá, a esposa agora. Vamos lá, enquanto o Marcos enxuga as lágrimas, né? Ó, aquela ouvinte que tá lá que eu falei agora há pouco, antes de ir pra mensagem da esposa, ela tá em Paraupebas, no Pará. Manda um abraço aí pra Oscar Lopes, Maria Aparecida, Diego, Thiago e a Moema, né? Olha, que legal. Tá parabéns. Em Paraupebas, no Pará. Um abração pra eles aí. Ó, mais uma mensagem, antes da gente chegar na esposa aqui, eu quero falar sobre o Marcos, ele que é um exemplo de pessoa e eu tenho muito orgulho de ser sobrinho dele, o José Miguel, tá? José Miguel tá aqui participando também. Deixa eu ver, Marcos Mota, grande homem, muito inteligente, super capaz. Um forte abraço da Solana. Da Solana. E para finalizar, antes daí para a mensagem da esposa, bom dia, aqui é a Fernanda Mota, irmã desse homem íntegro, né? Temos um orgulho muito grande por você, meu irmão, tá? É aqui em Anápolis também. Marcos Mota é a Solana, que é de Anápolis, ó, tá no Goiás, ouvindo a programação. Muita gente aí através da internet acompanhando, gente, né? Diz que a gente, Danilo, quando você vai casar, sei que é homem, você vai casar com a mulher, hoje também vai casar com homem, não tem problema não. Né? Olha como é que ele trata os pais, olha como é que é o exemplo de família. Aí você vai ver como é que você vai ter alguém dentro de casa. Esse é o exemplo, né? Se você tem um cara que colocou o nome dele à disposição, você tá vendo como é que é o carinho da família com ele, né? E aí eu não preciso falar mais nada. A esposa dele agora eu quero ver, Marcos. Lúcio, a gente quebra o protocolo aqui, tira a trilha e coloca uma mais romântica ou segue nessa aqui? O que você manda? Não, mais romântica, né? Uma internacionalzinha de fundo. Isso. Assim mais ou menos então, ó. A mensagem é da esposa. Meu amor, eu quero que você saiba o quanto eu admiro o homem que você é. Um marido dedicado, um pai presente e uma pessoa que faz de tudo pela nossa família. Sua força, seu cuidado e seu amor fazem toda a diferença na nossa vida. Eu sou muito grato por caminhar ao seu lado, por ter alguém que luta, protege e se preocupa tanto com quem ama. Às vezes a correria do dia a dia não deixa a gente falar tudo, mas hoje eu quero te lembrar o quanto você é especial e importante para nós. Obrigada por ser esse homem de coração tão grande, que trabalha, se esforça e nunca desiste da nossa família. Tenho muito orgulho de você e do lar que estamos construindo juntos. Te amo muito, que Deus continue abençoando nossa vida, nosso amor e nossa família. Quando você falar isso aí, porque tem outro pessoal que mandou aqui. Tem muitas mensagens caindo agora aqui no nosso WhatsApp. Só fala esses aqui, Danilo, a gente já avançamos o horário. Vamos lá então? Vamos. Aqui é o André, manda um abracinho ao Marcos. Esse já tem o meu voto como pré-candidato. Aqui é de Palmas, o André. Forte abraço. Estamos juntos, meu cunhado. Tô aqui acompanhando na entrevista. Cunhado, rapaz, até o cunhado. Porque diz que cunhado não é parente, né? E, brincadeira, viu, cunhadão? A Jane tá em Bandeirantes. Parabéns à Rádio Líder e essa nota é 1000. Parabéns pela entrevista. Muitos elogios hoje, viu, Lúcio? Finalizamos, né? Para finalizar hoje, nós avançamos. Você sabe, avançamos o horário. Mas vale a pena. Fechando assim rápido. Dentro daquilo que a sua esposa falou pra você, eu sei que hoje tem beijo, porque eu vou falar pra senhora, como é que é o nome dela? Maria da Paz. Maria da Paz, só não der um beijo nele, eu o Danilo, vamos dar. Fechando assim, pra gente fechar, sua mensagem pra sua esposa e pros nossos ouvintes que teve a honra de ouvir um pouquinho da sua história, né, do seu trabalho, do seu legado que você tem deixado aí, tanto para Colinas, Bandeirante, região aí, seus ex-alunos, seus atuais alunos, que professor vai ser sempre professor, né? Quero aqui, meu amor, dizer que você me deixou aqui emocionado e eu sou um abençoado de ter conhecido você. Foi até um momento difícil na minha vida e você apareceu e consertou tudo. Você é muito especial também e
eu te amo muito. Dê um abraço no nosso caçula aí, que está completando 10 anos hoje. Deixa eu chegar aí que a gente resolve. Frente a frente. E concluindo aqui, antes de concluir, desejar um abraço forte para os meus ex-alunos, que são muitos, e as pessoas que teve o carinho e o tempo para mandar essas mensagens para a gente. E a gente fica muito feliz, viu, Lúcio? Esse carinho verdadeiro, a gente, que as pessoas, quem conhece a gente próximo da gente sabe esse carinho que a gente que manda. Eu me sinto muito ligejoado. Muito bem. Gente, falamos com Marcos Mota, né, ex-secretário de Educação e agora pré-candidato a deputado estadual por Colinas do Tocantins. Muito feliz de um amigo, um cara de um coração enorme. Eu falo que o Marcos Mota é um coração que anda, gente, né? Um caboclo tranquilo, né? Como dizia minha mãe, cabeça de peixe, não esquenta. Eu acho que você nem zanga com nada, né? Tá tranquilo. Né? Mas agradecer a você pela sua presença. A Rádio Líder está sempre à disposição, meu irmão. Que Deus abençoe sua caminhada, que Deus te ilumine, tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço. Muito bem. Agradecer meu amigo Danilo Rios mais uma vez. Danilo, muito obrigado pela presença, meu irmão. Danilo, muito obrigado também. Tamo junto. Pela parceria aí. Nós que agradecemos aqui por esse bate-papo maravilhoso, né? A gente aprende muito, né, Danilo? Muito. E quando ele falou de saudade, eu também me chorei aqui, porque quase ela agradeceu, porque eu tenho saudade também do meu pai. O Danilo tá sempre postando ali do nosso querido Eterno. Ele foi meu professor de comunicação, o pai dele, né? Grande Rondon Rios, e hoje eu tô trabalhando com o filho, né? Para mim foi uma das experiências muito difíceis de ver o Danilo na época, muito jovem, né? Na despedida do pai dele, na hora que aquele momento difícil que tem que levar o caixão. Ave Maria. Aquela parte foi muito difícil, eu assisti isso e para mim foi muito dolorido ver aquilo. Mas obrigado, Danilo, pela sua presença, pela sua parceria. Gente, bom final de semana. Até segunda, bebê! 1, 2